Grávida fugitiva encontra mecânico misterioso que esconde um segredo assustador. A chuva caía como chicotadas, formando poças na estrada empoçada. Clara corria, seu coração martelando no peito. O vento uivava, levando seu cheiro misturado com o medo. Ela não olhava para trás. Este era um lugar novo, uma pequena cidade chamada Valenton, longe de sua vida anterior. Uma vida que ela queria esquecer. As sombras das árvores pareciam sussurrar segredos obscuros, enquanto ela se esgueirava para dentro de uma oficina abandonada. A oficina era um labirinto de ferramentas enferrujadas e motores esquecidos, uma atmosfera carregada de mistério. As paredes, desgastadas pelo tempo, pareciam ouvir seus pensamentos. Clara se prostrou em um canto, envolta em um manto esfarrapado que tentava ocultar seu ventre crescente. A cada contração leve, ela lembrava que não. Era apenas ela que precisava de abrigo. Sua pequena vida também estava em jogo. Os sons que ecoavam ali dentro eram sinistros. O ranger dos metais. Um estalo inesperado. De repente, a porta se abriu e um homem apareceu. Daniel. Ele tinha olhos profundos, como lagos escuros, e um semblante marcado por dores que Clara podia sentir até a raiz de seus ossos. Ele era um mecânico, mas sempre fora mais que isso, um homem vivido, carregando seus próprios fantasmas. O que você faz aqui? Sua voz era rouca, como madeira velha. Clara hesitou. O medo se instalou no fundo de seu estômago. Mas havia algo em Daniel que a deixava intrigada. Uma fragilidade, um desejo de salvação. Estou fugindo, respondeu, o nó na garganta a derrubando. Ele fez um gesto, convidando-a a entrar. A oficina tinha suas próprios segredos, sombras que observavam a interação dos dois. Conforme os dias passavam, Clara e Daniel começaram a compartilhar mais que o silêncio. Lembranças dolorosas e risos contidos se entrelaçavam em conversas sussurradas. Ele dissera que a oficina também era um abrigo. Mas ficou claro que Daniel carregava suas próprias cicatrizes. Ele havia perdido a família em um acidente trágico, e a dor ainda o assombrava à noite, enquanto Clara lutava contra os demônios de seu passado. Mas a tranquilidade que haviam encontrado estava prestes a ser interrompida. Clara começou a ouvir rumores na cidade, sussurros sobre uma mulher grávida desaparecida, um telefonema, um movimento nas sombras, e homens apareciam. Figuras do passado de Clara estavam chegando, e as ameaças tornavam-se reais em cada porta que se abria. Ela tentava proteger Daniel de sua história, mas a verdade vinha a galope. Daniel percebeu a tensão. Seus olhos indagavam, curiosos. Mas Clara não queria ser um peso. O amor que começava a brotar entre eles era belo. Mas o passado de Clara era um campo minado. E ela não queria arrastá-lo para a explosão. Mas o que mais ela poderia fazer? Quando a noite caiu, um ruído cortou o silêncio. Um barulho vindo do exterior. O coração dela disparou. Daniel se virou e o medo estava estampado em seus rostos. Ele se aproximou da porta, a mão hesitante na maçaneta. O que estava lá fora poderia mudar tudo. E a pergunta pairava no ar. Até onde Daniel estava disposto a ir para ajudá-la? Quais segredos ele guardava que poderiam levá-lo à ruína? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel abriu a porta devagar, o medo pulsando entre eles. Clara, e o mundo pareceu parar por um instante. O que estava do lado de fora? Uma tempestade se formava, mas havia algo mais. Uma presença, e não era só o mau tempo. Ele olhou para trás, buscando o olhar dela, questionando se deveria avançar. Ela fez um gesto sutil, um movimento que dizia não. Mas era tarde demais. A porta rangeu e ele a empurrou. O que encontrou do outro lado fez seu coração despencar. 3 homens, figuras sombrias, pareciam ansiosos como lobos em busca de presa. Clara sentiu o pânico subir pela sua garganta. Um deles, de caras conhecidas e olhares de intimidante certeza, ergueu uma lanterna, iluminando o espaço empoeirado. Clara! Uma voz ecoou, cortante como vidro. Era Javier, alguém de seu passado. O rosto dela palpitava entre a dor e o terror, enquanto a lembrança de sua presença se misturava a um passado que ela não queria lembrar. Daniel ficou imóvel, sem saber quem eram aqueles homens, mas percebeu o olhar aterrorizado de Clara. Ele tentou proteger o que já começava a sentir por ela, mas o medo agora o paralisava. Clara tentou se erguer, mas suas pernas tremiam sob o peso da revelação e da urgência das contrações, que começavam a surgir. Voltamos para você. Javier sorriu. Mas não havia alegria naquele sorriso. Só ameaças. Você não pode fugir do que é seu. O coração de Clara disparou. O que Javier queria? O que ele sabia? O passado estava finalmente alcançando-a. E as sombras que ela pensava ter deixado para trás estavam ali. Diante dela, ela olhou para Daniel, suas mãos buscando um ponto de apoio. Mãos que agora só traziam incerteza. Clara, quem são eles? Daniel perguntou, a voz trêmula, como se estivesse tentando entender uma equação fora do seu alcance. Mas tudo que Clara podia fazer era manter o olhar fixo em Javier e em sua malícia. Sentia a vida se agitar dentro de si. Eu não posso voltar, ela murmurou, os lábios secos e a voz falhando. Não posso! Uma pancada. O som ressoou na oficina quando um dos homens avançou, empurrando Daniel. O golpe foi forte e Daniel caiu contra a parede. Clara teve um frio na espinha, sabendo que esse poderia ser o seu único escudo. Um grito ecoou em seu interior, mas a necessidade de proteger o bebê a fez reagir a adrenalina correndo em suas veias. Não toquem nele! Clara gritou, e seu instinto materno a fez se levantar, mesmo que o corpo estivesse prestes a ceder. Ela se colocou na frente de Daniel, oleosidade arrastando sua voz. Então, Javier
deu um passo à frente. A tensão no ar era palpável. Ele tirou de bolso um pequeno caderno, abrindo suas páginas com dedos que pareciam dançar, como se estivessem se preparando para o espetáculo macabro. Você não estava sozinha, Clara. Você não sabe o que seu pai fez. As palavras dele eram venenosas, e Clara sentiu como se uma lâmina tivesse perfurado sua carne, provocando um sangramento que era mais emocional do que físico. A palavra pai reverberou. Dentro dela, como um tambor ominoso, as memórias vieram à tona, segredos, mentiras e o porquê de sua fuga. Os olhos de Daniel estavam fixados nela, perdidos, y cuanto sus manos balanzaban entre la protección y el desespero. Había algo sombrío, algo que Clara nunca soube. Y cuando ella olió para Daniel una última vez, angustiante verdad atingió a como un choque eléctrico. Él no era apenas un mecánico. Había algo más, una conexión que ella nunca entendía. Y todo eso estaba prestes a se desdobrar como un pesadelo. ¿O qué você sabe, Daniel? Clara susurró, buscando respostas en seus olhos, y no fundo, un pensamiento. A revelación que mudaría todo estaba prestes a se desenrolar nas sombras dessa oficina, enquanto eles enfrentavam a tempestade que não eram. Só as gotas de chuva que caíam lá fora. Daniel olhou pela porta entreaberta e a realidade deu uma volta brusca. As sombras dos homens estavam ali, envoltas em mistério e perigo. Um deles, com feições conhecidas e um sorriso torto, apontou a lanterna diretamente para Clara. O que estava prestes a acontecer parecia inevitável, mas a verdadeira tempestade não eram as vozes ou a chuva. Era o que se escondia nas palavras de Javier. Você não pode esconder a verdade para sempre, ele disse. A esperança em seus olhos era uma armadilha. A verdade, um torniquete apertado em seu peito. E enquanto ela buscava uma resposta, um estrondo ecoou no fundo do coração da oficina. Um grito distante cortou o ar. Era o som de uma explosão ensurdecedor e destrutivo, seguido pelo cheiro de fumaça e combustível. As paredes vibraram e a oficina parecia tremer. Daniel, startled, olhou para a porta e Clara entendeu imediatamente. Eles não estavam seguros. Não mais. A ameaça tinha se intensificado. Não! Daniel gritou, empurrando Clara para trás, tentando protegê-la. Mas a chama da explosão refletia o caos que estava prestes a se desdobrar na vida deles. Clara não apenas sentiu a pressão do pneu de fora estourando. Ela sentiu um peso maior. A descoberta de algo que poderia desmoronar tudo. De repente, o homem que se apresentava. Como Javier lançou um olhar de pânico, ele estava mais interessado em fugir do que enfrentar a verdade. E nesse momento, tudo se desenrolou em segundos. Quando Clara olhou para Daniel, algo em seu olhar mudou. Era um brilho, uma compreensão. Eu sou! Ele começou a dizer, a voz tremendo, mas a frase foi interrompida. Uma sombra se soltou de um canto da oficina, revelando uma figura familiar. Rose, a irmã de Daniel. Clara ficou pasma. O choque inundou sua mente. Rose estava em pé ali, como um espectro de suas memórias. Um raio de luz em meio à escuridão. Ela estava com uma expressão que mesclava determinação e desespero. Você não pode acreditar no que ele diz, Clara! Gritou ela. As palavras de Rose eram um grito de alerta, mas a urgência era palpável. O que estava acontecendo?
O perigo crescendo se entrelaçava com segredos antigos. Clara, ele esconde algo. Algo sobre você. A sala parecia pequena, abafada pelas memórias que surgiam. A verdade estava escapando de seus lábios. E o ar se tornava espesso, com promessas quebradas. Enquanto os homens se preparavam para entrar, Clara sentiu que sua realidade estava prestes a ser desnudada. Mas o que era essa verdade? Outro estrondo, um reflexo enigmático iluminou o rosto de Daniel, que por um instante parecia mais um estranho do que o homem com quem ela havia se debatido. O passado estava rasgando o véu da sua nova vida. A conexão que tinham, que parecia tão pura e cheia de amor, agora se complicava, como se fosse baseada em mentiras. Com lágrimas nos olhos, Clara virou-se para Daniel. Ele era mais do que um mecânico, mais do que um abrigo. Algo maldito os unia, uma linha tênue que se esticava entre a confiança e a traição. Daniel, o que você está escondendo? Sua voz era um sussurro apressado, repleta de pânico. Eu não sei se posso te contar, ele respondeu, sua mão se fechando em um punho. Mas os olhos dele eram como um espelho quebrado, refletindo um passado obscuro que os dois compartilhavam. O que mais ela não sabia? Onde a verdade estava escondida? A raiva e a confusão amalgamavam-se em Clara, enquanto o chão sob seus pés parecia se mover. A tempestade lá fora agora era uma batalha interna. As sombras estavam se aproximando e o tempo estava se esgotando. Ela precisava de respostas antes que os homens de Javier entrassem. Você precisa entender, Clara. Daniel começou, mas não houve tempo. Outro barulho ensurdecedor fez a oficina tremer. A porta estourou, jogando caos na escuridão. A verdade poderia ser uma arma, mas agora a dúvida era mortal. O coração de Clara batia freneticamente. O que mais estava prestes a ser revelado? O que Daniel realmente significava em toda essa trama sombrio? E se o que ela pensava ser um abrigo, na verdade fosse a cela de suas prisões? Daniel olhou pela porta entreaberta e a realidade deu uma volta brusca. As sombras dos homens estavam ali, envoltas em mistério e perigo. Um deles com feições conhecidas e um sorriso. Corto apontou a lanterna diretamente para Clara. O que estava prestes a acontecer parecia inevitável. Mas a verdadeira tempestade não eram as vozes ou a chuva. Era o que se escondia nas palavras de Javier. Você não pode esconder a verdade para sempre. Ele disse, a esperança em seus olhos era uma armadilha. A verdade. Clara sentiu o calor subir ao rosto. O passado dela estava voltando. E agora, com uma revelação bombástica. O que você sabe, Daniel? A pergunta queimava em sua garganta. Cada segundo era um torniquete apertado em seu peito. E enquanto ela buscava uma resposta, um estrondo ecoou no fundo do coração da oficina. Um grito distante cortou o ar. Era o som de uma explosão ensurdecedor e destrutivo, seguido pelo cheiro de fumaça e combustível. As paredes vibraram e a oficina parecia tremer. Daniel, assustado, olhou para a porta e Clara entendeu imediatamente. Eles não estavam seguros. Não mais. A ameaça tinha se intensificado. Não! Daniel gritou, empurrando Clara para trás, tentando protegê-la. Mas a chama da explosão refletia o caos que estava prestes a se desdobrar na vida deles. Clara não apenas sentiu a pressão do pneu de fora estourando, ela sentiu um peso maior. A descoberta de algo que poderia desmoronar
tudo. De repente, o homem que se apresentava como Javier lançou um olhar de pânico. Ele estava mais interessado em fugir do que enfrentar a verdade. E nesse momento, tudo se desenrolou em segundos. Quando Clara olhou para Daniel, algo em seu olhar mudou. Era um brilho, uma compreensão. Eu sou... Ele começou a dizer, a voz tremendo, mas a frase foi interrompida. Uma sombra se soltou de um canto da oficina, revelando uma figura familiar. Rose, a irmã de Daniel. Clara ficou pasma. O choque inundou sua mente. Você não pode acreditar no que ele diz, Clara! Gritou ela. As palavras de Rose eram um grito de alerta, mas a urgência era palpável. O que estava acontecendo? O perigo crescendo se entrelaçava com segredos antigos. Clara, ele esconde algo. Algo sobre você! Nesse instante, a verdade que parecia perdida começou a surgir como um eco. Um movimento brusco fez Clara olhar para a lanterna. Javier, com um sorriso arrogante nos lábios, puxou algo do bolso. Um papel amarelado. A tensão encheu o ar e as paredes pareciam respirar. Ele estendeu o papel e uma onda de ansiedade tomou conta de todos no interior da oficina. A única coisa que Clara podia pensar era: o que ele sabe? A explosão ecoava na mente dela e a revelação parecia iminente. Em um momento, Javier lançou o papel para o mundo entre eles. Olhem isso! Ele gritou, rindo como se fosse a maior piada do mundo. A verdade que Clara tentou esconder de todos nós. Daniel e Rose se aproximaram e Clara, o coração na boca, não conseguia desviar os olhos do papel. O que podia ser tão devastador? O que mais ela poderia perder? A imagem da irmã de Daniel refletiu um temor profundo e um rugido de vento atravessou a oficina. Clara, isso pode mudar tudo! Rose exclamou, mas as palavras não faziam sentido. Javier pegou a lanterna e apontou o feixe para a folha. O que estava escrito? Cautelosamente, Clara se aproximou. Daniel a puxou para perto, o desespero estampado em seu rosto. Mas, no fundo, ele sabia. A verdade já não poderia ser mais abafada. O papel se desenrolou e seus olhos se arregalaram. As letras dançavam e contavam uma história que ela nunca esperou. Filha de um criminoso. O golpe. Busca. Seu destino está conectado ao meu. Os ecos da revelação atravessaram a sua mente como facas. O mundo ao seu redor ficou turvo, e o significado profundo das palavras a atingiu como uma avalanche. O que mais ela não sabia sobre sua vida? E mais chocante, o que Daniel tinha a ver com essa trama? Ele não era só um mecânico, mas uma ponte direta entre seu passado obscuro e seu futuro trágico. Clara olhou para ele, buscando respostas, a confusão misturando-se ao medo. Você sabia, não sabia? A voz dela era um sussurro. Mal conseguia se manter de pé. O peso da revelação estava prestes a desmoronar a confiança entre eles. E as sombras ganhavam força. Enquanto a porta da oficina se fechava com um estrondo, deixando a tempestade externa para trás. A verdadeira tempestade estava apenas começando. Clara, agora em uma encruzilhada, precisava decidir: enfrentar a verdade ou fugir mais uma vez, mesmo sabendo que não havia como escapar totalmente de seu destino. E no silêncio após a revelação, os olhares se cruzaram. Daniel, Rose e Javier. A sala se tornava uma arena de questionamentos, medos e promessas quebradas. Clara, com o coração acelerado, percebeu que a jornada tinha apenas começado.
A verdade estava solta e agora ela se perguntava até onde iria para protegê-la e o que estava realmente disposta a sacrificar para garantir a segurança daquele pequeno ser dentro de si. Clara estava paralisada. O papel estava ali, em suas mãos, e as palavras dançavam diante de seus olhos. Filha de um criminoso! Ecoavam em sua mente como se fossem um alarme estrondoso. O que isso significava? O que havia acontecido com sua vida? Daniel a segurou firme, sua expressão revelando confusão e uma leve indignação. Rose, na verdade sua irmã, olhava como se estivesse em uma montanha russa de emoções, seu rosto mudando rapidamente entre o temor e a determinação. Javier, por outro lado, sorria como se tivesse vendido a alma para o conhecimento, satisfeito com o estrago que estava prestes a causar. Clara, não pode ser verdade, Daniel disse, ouvindo sua própria voz como se fosse um estranho. Clara sentiu o chão abaixo de si se mover. Isso não podia ser. Rapidamente, virou-se para Javier, os olhos estreitados. O que você sabe, Javier? A voz dela tremia, mas havia uma força ali, um grito contido dentro de uma tempestade. Seu pai, ele estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. O crime, a fuga, tudo por causa de um golpe e do que ele planejava fazer. As palavras dele soaram como um tiro na oficina, reverberando nas paredes. Rose puxou Clara para perto, os olhos dançando de nervo. Daniel lançou um olhar desconfiado para Javier e depois para Clara, como se estivesse conectado pela primeira vez em um nível muito mais profundo e sombrio. Um estrondo interrompeu a discussão e a porta foi arrombada com força, fazendo a oficina tremer. Era como se a tempestade lá fora tivesse invadido seu abrigo. 3 homens, informações. Olhares e raiva misturavam-se em um só. Os mesmos homens que Javier havia trazido para o jogo. O que você quer? Daniel gritou, se colocando na frente de Clara, um instinto protetor vibrando em seu ser. Javier sorriu de maneira perturbadora e virou-se para Daniel, como se não se importasse com o que estava prestes a acontecer. Venho lhe relembrar o que você sempre soube. As palavras de Javier cortaram pelo ar, um caos crescente. E nesse momento, quando a verdade parecia estar emergindo, Rose deu um grito. Não! Não pode! A tensão estava prestes a estourar, como uma bomba relógio aguardando o momento certo. Ouvindo o grito, Clara olhou para Rose, que estava agachada, parecendo ter visto um espírito. Então, sem aviso, Rose se virou para o canto mais escuro da oficina e, com uma força surpreendente, puxou algo do chão. Era uma caixa, envelhecida, empoeirada como se tivesse ficado lá por anos, guardando segredos. O que é isso? A incredulidade tomou conta da sala. Todos estavam paralisados, observando Rose com olhos arregalados. Ela abriu a caixa e um brilho metálico disparou pela oficina. Eram documentos, fotos, algo importante. Clara se aproximou. Um impulso de esperança misturado com receio crescendo dentro dela. E então ela viu uma foto que a fez gelar o sangue. Era uma imagem dela, mas mais jovem. Clara observou o homem ao lado, seu pai. Ele estava com um grupo, todos com expressões de seriedade. Um deles, a aparência bem familiar, era Daniel. O mundo pareceu parar. Ele não era apenas um mecânico. Na verdade, Daniel estava ligado a tudo aquilo desde o começo. O que significa isso?
A voz dela soou como um sussurro, a boca seca, as mãos tremendo. Daniel a olhou, confuso, o olhar frenético refletindo a mesma confusão que Clara sentia. As memórias começaram a inundá-la, como ondas. A família, a fuga, os segredos e, no fundo, a pergunta perfeita se formou em sua mente. Você tá conosco, não é? Ela pronunciou suavemente, mas na verdade estava gritando. O chão sob seus pés ruía. E nesse momento angustiante de revelação, o som da chuva lá fora se misturou a um rugido distante, como se o próprio mundo estivesse ciente dos segredos que estavam prestes a vir à tona. A verdade, agora à vista, parecia mais perigosa do que as ameaças externas. Clara estava em um campo minado emocional e cada passo poderia ser fatal. O que Daniel escondia, porque ele havia se envolvido em um passado que poderia arruinar tudo. E o que isso significava para o futuro dela e do bebê? A sala condensou-se em um espaço de expectativa, onde cada respiração carregava o peso de uma verdade devastadora. E o olhar silencioso de cada um falava mais que as palavras poderiam expressar. A tensão subiu e o mundo não era mais o mesmo. A tempestade rugia do exterior e no coração da oficina um novo furacão de segredos estava prestes a começar. Clara estava paralisada. O papel estava ali, em suas mãos. E as palavras dançavam diante de seus olhos. Filha de um criminoso? Ecoavam em sua mente como um alarme estrondoso. O que isso significava? O que havia acontecido com sua vida? Daniel a segurou firme, sua expressão revelando confusão e uma leve indignação. Rose, na verdade sua irmã, olhava como se estivesse em uma montanha russa de emoções. Seu rosto mudando rapidamente entre o temor e a determinação. Javier, por outro lado, sorria como se tivesse vendido a alma para o conhecimento, satisfeito com o estrago que estava prestes a causar. Clara, não pode ser verdade, Daniel disse, ouvindo sua própria voz como se fosse um estranho. O coração dela disparou. Tudo parecia girar. Ela apertou o papel, os lábios secos. Sentia o peso do mundo sobre seus ombros e uma vontade intensa de gritar por respostas. Havia algo mais, algo que ela ainda não entendia. O que você sabe, Javier? A voz dela tremia, mas havia uma força ali, um grito contido dentro de uma tempestade. Seu pai, ele estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. O crime. A fuga! Tudo por causa de um golpe e do que ele planejava fazer. Javier falou, e suas palavras cortaram a atmosfera como uma faca. Um estrondo interrompeu a discussão. Era como se a tempestade fora da oficina tivesse invadido seu abrigo. A porta se arrombou com força e 4 homens entraram. A expressão severa, ameaçadora. Clara sentiu um frio na espinha. Eram os mesmos homens que a tinham perseguido. O tempo havia se esgotado. O que vocês querem? Daniel gritou, se colocando na frente de Clara, um instinto protetor vibrando em seu ser. As luzes da oficina piscavam. Clara sentiu a adrenalina subir, enquanto o medo brotava dela.
Javier sorriu de maneira perturbadora e virou-se para Daniel, como se não se importasse com o que estava prestes a acontecer. Venho lhe relembrar o que você sempre soube. Javier falou com um tom provocativo, como se quisesse tocar na ferida. E nesse momento, tudo se desdobrou em um caos de gritos e empurrões. Os homens se aproximaram, cercando Daniel e Clara. Rose estava atrás delas, com uma expressão de pavor. E a atmosfera se tornava insuportável. Uma sombra de desespero pairava no ar. De repente, uma das figuras, o homem mais alto, se destacou. Ele se virou para Clara e algo em seu olhar fez seu coração parar. Era um olhar que ela conhecia. Um olhar que não podia ser esquecido. Ele era seu irmão. O irmão que Clara achava ter perdido em um acidente anos antes. O irmão que sua família sempre escondeu. Clara, ele sussurrou, engolindo as palavras com um peso emocional. Você não entende. Eles estão depois de você. Temos que ir. Clara recuou, as mãos tremendo. Não podia ser. A confusão a consumia. Tudo o que ela sabia estava se desvanecendo. O irmão que ela pensava ter perdido estava bem ali, em pé na sua frente. Ele era a conexão com um passado que sempre perseguiu sua família. Irmão? A palavra saiu como um sussurro. O choque era visível em seu rosto. Como você pôde? Por que não voltou? O irmão deu um passo à frente, sua expressão entre a dor e a determinação. Eu tentei, Clara, mas havia muitos segredos. Não era seguro. Agora eles estão atrás de você e não vai demorar para que descubram onde você está. As palavras dele retorceram seu estômago. O passado estava sendo revelado aos poucos, e a tempestade dentro da oficina agora era uma batalha. Como isso era possível? O que mais ela não sabia? O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, a voz quase falhando. O que mais está escondido? Javier, ainda naquele canto como um espectador satisfeita, se aproveitou da confusão. Você acha que pode simplesmente escapar do seu destino, Clara? Que os segredos da sua família não virão à tona. A atmosfera esquentou e o pânico tomou conta dela. Rose começou a chorar em voz baixa, enquanto o irmão tentava acalmá-la. Mas Daniel não se movia, o olhar fixo no irmão de Clara. Ele sentiu que, de alguma forma, estava sendo pego no meio de tudo isso. E então, no meio do caos, a oficina tremeu. Um ruído ensurdecedor cortou o ar e uma explosão irrompeu, fazendo o chão vibrar. Era como se o próprio mundo estivesse desmoronando. Paredes se quebraram, os ventos uivavam e a fumaça começou a invadir o espaço. Clara sentiu seu coração disparar. Eles precisavam sair dali, mas a verdade estava mais perto do que nunca. O que mais estavam escondendo? O que essa explosão significava? E até onde estaria disposta a ir para salvar a si mesma e a vida dentro de si? Os rostos ao redor se tornaram borrões. Mas uma coisa era certa: todo o resto havia mudado. E enquanto a fumaça envolvia tudo, ela percebeu que o que quer que estivesse escondido estava prestes a ser revelado. O tempo se esgotava e o futuro deles balançava na corda bamba. Clara estava paralisada. O papel na sua mão parecia queimar. Filha de um criminoso. A frase ecoava como um alarme em sua mente. Daniel a segurava firme,
mas ela mal percebia. O olhar dele era de confusão, misturado com uma centelha de indignação. Rose, sua irmã que nunca soube que tinha, agora olhava com uma expressão que oscilava entre terror e determinação. Xavier, com aquele sorriso de satisfação, parecia uma cobra prestes a dar o bote. Clara, não pode ser verdade, Daniel disse, tentando encontrar a lógica onde só havia caos. As paredes da oficina tremiam ao som do desespero. Clara apertou o papel, sua respiração rápida ecoando como tambor. O que isso significava para ela? Era como se a chuva lá fora tivesse entrado na sala, drenando todas as esperanças que eles tiveram. O que você sabe, Javier? Sua voz perdeu a firmeza, mas havia uma urgência latente, uma necessidade de entender o que estava acontecendo. Javier sorria novamente, como se estivesse prestes a revelar o maior segredo do mundo. Seu pai estava envolvido em algo maior, algo que pode te colocar em risco. E enquanto ele falava, um estrondo cortou o ar. Clara sentiu o coração disparar quando a porta foi arrombada. 3 homens com feições sombrias invadiram a oficina. A tensão cresceu como um fio prestes a estourar. "O que vocês querem?" Daniel gritou, colocando-se na frente de Clara. A adrenalina pulsava em cada movimento. "Clara!" um dos homens gritou, seu rosto quase familiar. A luz da lanterna iluminou e Clara congelou. Reconheceu quando viu que era seu irmão. Seu irmão! O irmão que pensava ter perdido, que ela mais tinha desejado encontrar. Um misto de esperança e horror se entrelaçou em seu peito. "O que você está fazendo aqui?" Sua pergunta saiu mais como um grito do que uma curiosidade. Ele se adiantou, olhos arregalados, transbordando emoção. "Eu vim te salvar! Eles estão atrás de você! Precisamos!" Mas não teve tempo de concluir. Uma explosão irrompeu. O chão vibrou. As luzes começaram a piscar e a fumaça tomou conta da sala. Clara mal conseguia ver, mas conseguiu sentir a presença ameaçadora dos homens à sua volta. O desejo de sair dali a empurrou para a frente, mas seu irmão estava ali, parado, como se estivesse esperando pela reação dela. "Precisamos sair!" ele gritou de novo. Mas a pressão aumentava e as sombras ao redor deles se tornavam mais ameaçadoras. "Não!" Javier gritou, seu tom agora cheio de pânico. "Você não pode deixá-los levá-la!" E naquele instante, enquanto o caos se desenrolava, Clara teve uma visão de algo rápido. Uma figura familiar se esgueirou atrás dos homens. Era Rose. Com um movimento decisivo, ela atirou um objeto no chão. Uma fumaça intensa jorrou do dispositivo. Envolveu tudo em um manto escuro e confuso. Havia um ar de urgência, de necessidade de ação. Mas tudo parecia uma confusão. Fumaça envolveu. E Clara sentiu as mãos de Daniel a puxando, enquanto os gritos ecoavam ao redor. O mundo ao seu redor virava um emaranhado de sons e o caos quase a paralisava. Mas então, enquanto os outros tentavam se proteger da escuridão, Clara avistou algo que fez seu coração disparar. A mesma arma que tinha visto antes, em posse de um dos homens. E então, entre as sombras, ela viu. Uma luz se acendeu no olhar de Javier. Era como se tudo ao redor tivesse desacelerado. Ele ergueu a arma, os olhos em Clara, e o silêncio tornou-se pesado. "Você precisa saber a verdade, Clara", ele gritou, o olhar carregado de algo mais profundo, quase desesperado. "Você é a chave para tudo isso."
As palavras dele a paralisaram. O que ele quis dizer com aquilo? Qual verdade poderia ser tão grande, tão devastadora? Uma reviravolta que a deixava em estado de choque, enquanto o peso das decisões pairava no ar. Uma explosão estrombosa veio de fora. As portas na oficina estouraram, e Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que era isso? Eles não estavam seguros de jeito nenhum. E no momento em que o fogo iluminou a sala, tudo ficou claro para ela. Havia segredos que a uniam a Javier. Segredos que estavam prestes a sair à luz. O que mais ela faria para proteger sua vida e a do bebê? E será que conseguiria escapar daquela tempestade que, em um instante, havia se transformado em um furacão devastador? Quando a fumaça se dissipou, Clara encarou Javier, os corações pulsando em sincronia, e em uma fração de segundo, a realidade mudou completamente. A verdade estava prestes a ser desenrolada. Mas o que isso significaria para todos? O passado se tornava uma corrente pesada, puxando-a cada vez mais para o fundo. E assim, em um momento de claridade, ela entendeu. A esperança e o desespero coexistiam. Qual seria o desfecho? O que aconteceria quando todos os segredos finalmente emergissem? Ela estava prestes a descobrir, e o futuro deles pendia na balança, tanto entre sombras quanto luz. Clara estava paralisada. O papel na sua mão parecia queimar. Filha de um criminoso. A frase ecoava como um alarme em sua mente. Daniel a segurava firme, mas ela mal percebia. O olhar dele era de confusão, misturado com uma centelha de indignação. Rose, sua irmã que nunca soube que tinha, agora olhava com uma expressão que oscilava entre terror e determinação. Javier, com aquele sorriso de satisfação, parecia uma cobra prestes a dar o bote. Clara, não pode ser verdade! Daniel disse, tentando encontrar a lógica onde só havia caos. As paredes da oficina tremiam ao som do desespero. Clara apertou o papel, sua respiração rápida ecoando como tambor. O que isso significava para ela? Para o bebê? Era como se a chuva lá fora tivesse entrado na sala, drenando todas as esperanças que eles tiveram. O que você sabe, Javier? Sua voz perdeu a firmeza, mas havia uma urgência latente, uma necessidade de entender o que estava acontecendo. Javier sorria novamente, como se estivesse prestes a revelar o maior segredo do mundo. Seu pai estava envolvido em algo maior, algo que pode te colocar em risco. E enquanto ele falava, um estrondo cortou o ar. Clara sentiu o coração disparar quando a porta foi arrombada. 3 homens, com feições sombrias, invadiram a oficina. A tensão cresceu como um fio prestes a estourar. O que vocês querem? Daniel gritou, colocando-se na frente de Clara. A adrenalina pulsava em cada movimento. Um dos homens se adiantou, olhos furtivos e um sorriso arrogante. Estamos aqui para pegar Clara, ele declarou, como se o desejo fosse uma ordem. Clara ficou petrificada, o mundo ao seu redor desmoronando em um instante. Mas antes que ela pudesse reagir, um rugido de moto cortou a tensão, um carro escapou da escuridão e uma figura conhecida apareceu na porta. Era sua mãe! Clara mal conseguiu compreender. Clara! Sua voz retumbou no ar.
Com um movimento apressado, ela correu para a frente, abrindo os braços. Por um breve momento, a confusão se dissipou. Clara olhou nos olhos da mãe, uma mulher com a qual sonhou por tanto tempo. Mas o que veio a seguir a congelou. "Mãe, você!" ela começou, mas o rosto da mulher estava contorcido em pavor. "Eles vieram atrás de você, Clara! Temos que sair!" E antes que qualquer um pudesse protestar, a mãe de Clara fez um gesto, acionando uma arma que ela guardava na cintura. A presença dela era a última coisa que Clara esperava ver naquele momento. A oficina, que parecia um santuário, agora era um campo minado. Javier riu, um som frio e cruel. "Olha só, a grande salvadora chegou. Mas você não entende, não é? Sua filha está ligada a tudo isso." Clara sentiu o estômago afundar. O que Javier sabia? O que mais essa mulher tinha escondido? Ao olhar para a mãe, uma onda de confusão e decepção a atingiu. "O que você fez, mãe?" Clara perguntou, a dor cravada em sua voz. "Você também escondeu isso de mim?" A mãe de Clara hesitou. A expressão dela era uma mistura de amor e remorso, mas não havia tempo para explicações. Os homens se aproximavam. Seus olhos eram predatórios, e cada batida do coração de Clara parecia ressoar no eco pesado daquela sala. "Eles não têm ideia de quem você realmente é," a mãe disse, algumas lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais." E nesse momento, a sala estava repleta de gritos e disparos. O caos disparou como uma flecha do arco. Enquanto Daniel se movia em direção a Clara, os homens atacaram. A cortina de fumaça envolveu a oficina, e o chão parecia tremer. Um barulho agudo, e a visão de Clara escureceu por um instantinho. O choque a levou a um ponto cego, e tudo girou. E enquanto a poeira do desespero se assentava, Clara acordou, com a mente girando. Quando ela finalmente abriu os olhos, a cena a fez tremer. O que estava acontecendo? O que ocorreu enquanto ela estava inconsciente? O que mais ela ia descobrir sobre a mãe? E no fundo, a pergunta maior assombrava sua mente. Até onde tudo isso chegaria? Em um mundo onde os segredos eram mais perigosos que armas, tudo estava prestes a desmoronar. E o próximo movimento poderia ser o mais devastador de todos. Clara não sabia, mas o jogo estava apenas começando. Clara acordou com um sobressalto, o cheiro de fumaça quase a sufocando. O coração batia descontrolado. O que havia acontecido? Onde estava? Não tinha certeza se a cena da explosão era real ou se fazia parte de um pesadelo. As vozes ao redor dela se misturavam em gritos e caos. A confusão a envolvia como um manto pesado, e a dor latejava. Em sua cabeça, Clara, a voz desesperada de sua mãe cortou o ar. "Acorde, querida! Temos que sair agora!" Clara piscou, tentando focar. Daniel estava ali, sua expressão tomada pela tensão enquanto olhava para a porta arrombada, onde sombras ameaçadoras se arrastavam. Rose, com os olhos arregalados, permanecia próxima a Javier, que sorria com um ar triunfante. O que aquele homem queria? O que ele sabia? Clara se levantou,
as pernas trêmulas, tentando processar o que estava acontecendo. A mãe a puxou para mais perto. Escute, Clara. O que ele disse sobre seu pai é verdade. Mas há mais, muito mais. Mas, Clara questionou, o nó na garganta apertando. E o que você está escondendo de mim? A mãe hesitou, o olhar angustiado. Precisamos fugir. Eles estão atrás de você. E antes que ela terminasse, um barulho ensurdecedor cortou a sala. A pressão explodiu em um grito. Clara olhou para a direção do som. Um dos homens que tinha invadido a oficina avançou. E antes que pudesse reagir, outro homem apareceu, segurando uma arma. O pânico a paralisou. Clara! Daniel gritou, se preparando para defendê-la. Mas o homem com a arma já tinha apontado para ela. Já estava tudo perdido, pensou Clara. Sinto que tudo vai se acabar aqui. Tudo que eu sou, tudo que eu fui. Então, uma voz familiar e poderosa ecoou na sala. Não, não toquem nela! Era seu irmão. Clara mal podia acreditar no que estava vendo. Ele estava ali, mais vívido que nunca. Era como se tudo se alinhasse em um instante. Ele correu para a frente, empurrando o homem com a arma, e o som da luta soou como um trovão. No meio do tumulto, Clara sentiu um frio na barriga. O irmão se virou para ela, os olhos cheios de pavor. Clara, escute! Há algo que você precisa saber. Ela balançou a cabeça confusa. O que você está fazendo aqui? O que você sabe que eu não sei? Mas antes que o irmão pudesse responder, Javier levantou as mãos. Esperem! Precisamos resolver isso. Há muito em jogo. E foi nesse momento, no pico da tensão, que algo inesperado aconteceu. Uma explosão ainda mais forte sacudiu a oficina, fazendo o teto ceder e os destroços caírem. Clara tentou se proteger, mas viu sua mãe sendo atingida por uma tábua que despencou. O coração dela parou. Mãe! Clara gritou, correndo em direção àquela que sempre a protegeu. Quando ela chegou onde sua mãe havia caído, a visão a paralisou. O olhar de medo e dor da mulher foi como um golpe no estômago. Sua mão tremia e Clara segurou, mas algo não estava certo. O que estava acontecendo? Aconteceu um silêncio mortal. Clara, sussurrou a mãe, o fio de sangue escorrendo dos lábios. Não, não pode ser. Clara olhou para o irmão, que pareceu soltar um grito silencioso, enquanto a poeira se assentava, revelando um segredo ainda mais terrível. Coisas que não se deveriam saber. Segredos que estavam enterrados na dor e na culpa. E naquele momento, entre lágrimas e confusão, Clara entendeu uma verdade que mudaria tudo. Você não é apenas minha mãe, sussurrou, e o vazio se abriu sob seus pés. Você é a razão pela qual estamos todos aqui. Minha vida. Minha vida foi uma mentira desde o começo. O olhar da mãe perdeu o brilho. Clara sentiu a gravidade das palavras, o peso esmagador de uma revelação devastadora. Era uma verdade cruel. Ela não era só a filha de um criminoso. Ela era parte de uma família que tinha algo muito mais sombrio escondido. E enquanto o caos continuava, com gritos e ruídos distantes, Clara percebeu que o que estava prestes a acontecer poderia destruir tudo o que ela julgava conhecer. O passado queria cobrar sua dívida, e a tempestade que começava lá fora não era nada comparada ao furacão emocional que agora a envolvia. O que mais seria revelado? O que mais ela não sabia? Ali, presa entre o amor e a traição, Clara se viu diante de uma escolha
que poderia mudar seu futuro para sempre. O tempo se esgotava. Ela precisava descobrir a verdade. Mas, a que custo? Clara se ajoelhou, o olhar fixo em sua mãe, o pânico formando um nó em seu peito. O rosto da mulher estava pálido. Uma sombra de dor cruzava seus olhos enquanto ela tentava se recuperar da queda. Daniel se aproximou rapidamente. Seus músculos estavam tensos. O instinto protetor pulsava como um tambor. "Mãe, você está bem?" Clara perguntou, a voz trêmula. Sua mãe apenas sacudiu a cabeça, lutando para se manter consciente. "Não posso." A voz dela mal saiu. A cena em volta se tornava um borrão. O fogo e a fumaça dançavam, criando um espetáculo aterrador que tornava difícil separar realidade de ilusão. Mas naquele momento, tudo o que Clara via era sua mãe, machucada e vulnerável. Ela se inclinou para a frente, o calor da urgência queimando sua pele. A adrenalina correu por ela. "Você precisa viver. Temos que sair daqui." Um rugido explodiu na sala, um estrondoso eco de destruição. Clara olhou ao redor, tentando encontrar uma saída. Javier gritou, mas as palavras se perderam no caos. Os homens se moviam, tentando dominar a cena. O caos, juntamente com a fumaça, tornava tudo opaco, envolvente. Reações imediatas. Danças apressadas. Um grito. Clara virou a cabeça e viu seu irmão lutando contra um dos homens. O desespero encheu o ar enquanto ela se levantava. "Não!" Clara brandiu, a voz preenchendo o espaço com uma determinação feroz. Daniel, percebendo o que estava em jogo, se virou para ela, um brilho intenso nos olhos. "O que quer que aconteça? Não olhe para trás!" ele gritou. Antes que pudesse processar, ele avançou, segurando uma das ferramentas espalhadas pelo chão. Clara sentiu o coração disparar. As escolhas estavam escassas. A dor no peito não era apenas física, mas emocional. Ela precisava lutar, precisava proteger sua família. Juntos, eles enfrentariam a tempestade. "Mãe!" Clara gritou de volta. "Segure firme! Vou te ajudar!" Enquanto isso, o irmão. Clara trocava socos com o homem sombrio. Os dois caíram ao chão. E um silêncio momentâneo tomou conta da sala. Stuart, seu irmão, olhou para ela com um misto de desespero e esperança. "Clara, não podemos ficar aqui! Temos que ir!" Ele respirou fundo, tentando se manter firme. E nesse instante, um pensamento claro e valente invadiu a mente de Clara. O que mais ela estava disposta a sacrificar? O que ela poderia fazer para garantir que a verdade fosse libertada e não se tornasse uma sentença de morte? "O que estiver envolvido, vamos lidar juntos. Prometo que vou proteger você e o bebê", disse ela para Daniel, a verdade escorrendo de seus lábios. Javier então se aproximou, com um ar triunfante que a enojava. Em um ato desesperado, Clara foi até ele. "Você Zens!" A palavra lhe escapuliu e cresceu como um grito. "Se você quer saber a verdade, ela não é do jeito que você pensa. Você só se importa com o que pode ganhar." Javier ficou paralisado, mas a dúvida cedeu espaço para a raiva. Ele avançou, e Clara não hesitou. Pegou uma chave de fenda ao lado e a ergueu para ele. "Afaste-se!" Mas o momento foi breve. Uma nova explosão aconteceu e tudo desmoronou mais uma vez. Os destroços começaram a cair ao seu redor.
iluminando sombras e criando um silêncio ensurdecedor, enquanto Clara e os outros se preparavam para a fuga definitiva. Quando tudo se acalmou, Clara, Daniel e seu irmão estavam de pé entre as ruínas, cercados pelos destroços de seus passados. O som de sirene se aproximava, mas havia uma conexão nova entre eles, uma linha de unidade que era forjada no crisol da dor. Vamos terminar isso juntos, não importa o que aconteça, Daniel disse, segurando a mão de Clara com firmeza. Seu olhar estava cheio de determinação. E naquele instante, ela sentiu um novo tipo de esperança. O que estava prestes a acontecer não poderia mudar aquilo que foram, mas poderia mudar o futuro deles. Enquanto eles corriam para fora, fugindo da oficina que os viu crescer, Clara olhou para trás uma última vez. O calor da destruição, a dor das revelações, tudo pesava. Mas com cada passo, ela sabia que a verdade não a aprisionaria mais. Era hora se libertar. E agora, com o coração acelerado, Clara sabia que precisava dar um passo em direção ao desconhecido. A história deles estava apenas começando. Mas uma pergunta pairava no ar como uma sombra. Até onde chegariam para proteger o que amavam? Ah! E antes de você ir, precisamos conversar. Você precisa se inscrever agora para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like e ajude a alimentar o algoritmo. E não esqueça de inundar os comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Já pensou em quantas pessoas precisam conhecer essa história? Então compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Este é o momento de mostrar seu apoio verdadeiro ao canal. Não espere nem mais um segundo!